Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 61, do verso 1 em diante, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Verso 3: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta noite estarmos aqui na tua presença para glorificar e exaltar o teu nome, por tudo aquilo que nós vamos ainda fazer. E eu rogo a ti agora em nome de Jesus, que esta palavra não volte vazia, mas ela cumpra a tua vontade, para a glória do teu nome. Amém e amém. Você pode se assentar. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Nós temos algumas pessoas que nos visitam aqui essa noite. Deus abençoe a sua vida. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. E não posso me esquecer antes que na próxima sexta-feira, dia 11, nós teremos uma reunião do grupo de mulheres aqui na igreja. Amém? As mulheres estejam aqui na igreja, os homens vão estar comigo lá no espaço do GF, lá em cima, para nós termos um momento de comunhão, de palavra, de busca de Deus, na presença do Senhor, para que Deus nos dê sabedoria na condução das nossas famílias, das nossas vidas. Então eu convido você, meu irmão, a estar aqui comigo na próxima sexta-feira, às 7h30 da noite, e as irmãs com a pastora aqui na igreja, às 19h30 também. Amém? Graças a Deus. Irmãos, esse texto que eu li, nós não vamos meditar especificamente sobre ele, mas nós vamos meditar de uma maneira mais abrangente, num outro sentido. O Senhor começou a falar comigo ontem a respeito disso, sobre manto, capa, né? E eu quero falar sobre isso essa noite, porque as vestes, as roupas, na palavra de Deus, eu precisava de um pouquinho de ganho no meu retorno aqui, tá? Por favor. As vestes, elas estão relacionadas na palavra de Deus à identidade das pessoas. Naquela época, não havia uma quantidade de peças diferentes. Não havia guarda-roupa. O que haviam eram roupas que as pessoas utilizavam, né, nas suas necessidades diárias para o trabalho, mas era limitado. E aí então a gente começa a perceber que as roupas elas identificavam as pessoas. As vestes dos sacerdotes eram vestes específicas para eles ministrarem, né, na presença de Deus dentro do templo, as vestes sacerdotais. Há toda uma orientação divina dada a Moisés durante o livro de Êxodo, no livro de Levítico, para que essas roupas fossem feitas com uma finalidade. Existem também as roupas dos levitas, que eram os que serviam, e depois, a partir dos dias de Davi, os que tocavam nos serviços dentro do templo, né? Depois havia também os fariseus. Os fariseus usavam túnicas brancas, aliás, capas brancas. Na ponta haviam listras azuis com franjas. E no meio dessas franjas haviam pedaços de papel e de tecido também, bordado, textos da lei de Moisés. E identificavam-os como fariseus, como estudiosos, como guardiões da lei. Havia vestes que especificavam se uma mulher ela era solteira, se uma mulher era casada, se ela era viúva.
Havia também até a roupa que identificava se ela era prostituta. Porque nós vemos a história de Maria Madalena, que ela é liberta, o Senhor a salva, faz uma obra tremenda na vida dela. E por cima dessas roupas havia o quê? O manto, a capa, que vinha por cima. Então as capas, elas identificavam. As capas de seda pertenciam aos homens ricos, eles não saíam de casa sem pôr uma capa de seda. Identificava-o como um homem rico. Seria como um paletó, que identifica, se você passa perto do fórum e vê um homem de paletó, você sabe que é o quê? Um advogado. Dava uma identidade para a pessoa. E a palavra capa, ela é utilizada na versão atualizada da palavra de Deus, revista e atualizada, 43 vezes. Ou seja, ela é um termo comum para os dias da época. E nessa noite, eu quero que eu e você possamos aprender um pouco, à luz da palavra, que o manto, a capa, ela é algo que nos identifica, ela é algo que nos alcança, ela é algo que nos protege. Então vamos lá. O manto é algo que nos identifica, nos alcança e nos protege. Então nós temos que entender que para a gente começar a caminhar nesse raciocínio, existe um manto que tem que ser desprezado. Existe uma capa que todo ser humano recebe quando chega nesse mundo. E que quando ele entende quem é o Senhor na sua vida, ele tem que desprezar. A palavra de Deus diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versos 49 e 50, o seguinte: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Esse texto, se você se recorda, semana passada nós lemos Marcos 10, 51, que é quando Bartimeu chega e Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? Mas agora nós estamos falando um pouco antes, quando Jesus manda chamar Bartimeu. Jesus estava passando por Jericó, indo para Jerusalém. Jericó, indo para Jerusalém. Bartimeu estava sentado na beira da estrada, escuta o alvoroço e pergunta: quem que está passando? Ah, é Jesus. Jesus, aquele que cura, aquele que liberta as pessoas. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então para e fala assim: quem está gritando? Ah, é um cego que fica sentado na beira do... Vai chamar. Quando Jesus recebe Bartimeu, pergunta o que ele quer, ele informa que quer ser curado, Jesus o cura e ele então segue Jesus. Entenda bem isso, ele era um homem cego e mendigo, sentado à beira do caminho. Provavelmente vamos entender essa capa que ele joga. Como era essa capa? Era uma capa de linho, era uma capa de seda, era uma capa nova, era uma capa fina, bonita? Não. Provavelmente uma capa toda rasgada, furada, maltrapilha. Ele era um mendigo. Provavelmente uma capa mal cheirosa, porque ele não tinha acesso à higiene, a tomar banho todo dia, ele era mendigo. Era uma capa suja, era uma capa imunda, era uma capa rasgada, era uma capa gasta. E quando Jesus o chama, a primeira coisa que ele faz é jogar essa capa das costas dele e vai para Jesus sem ela. Essa capa tem uma conotação tremenda. Entenda o que a palavra de Deus está dizendo para você. Esta capa é a capa que toda a humanidade recebeu sobre as suas costas quando pecou, quando desobedeceu, quando Adão e Eva caíram lá no Éden. E todo homem, a palavra de Deus diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí nós temos que entender que Jesus veio ao mundo para quê?
para cumprir aquilo que Deus diz, é o amor de Deus para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu nasci, você nasceu. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios que os homens nasceram longe da presença de Deus, estranho às alianças. E quando alguém entende quem é Jesus, que Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor da sua vida, se você quiser, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode reverter o quadro, Jesus pode tirar de você toda a miséria que está dentro de você, a miséria pelos seus pecados, a miséria pela desgraça, a miséria gerada pelo álcool, pela droga, pelo vício, pela prostituição, a miséria gerada pelo roubo, a miséria gerada pelo desemprego, a miséria gerada por todas as dores da alma, por todo desprezo, por toda angústia, por toda dor que possa existir dentro de você, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Há um Senhor que, assim como curou o mendigo, Ele vai trazer luz para a sua vida, Ele vai trazer claridade para a sua vida, e é por isso que Ele quer que você aplaude o nome de Jesus agora. Glória a Deus, entenda isso. Ele quer que você deixe na beira da estrada da história da sua vida a capa que dizia que você era um mendigo, a capa que dizia que você não era digno, a capa que mostrava a sua tristeza, a sua angústia, a sua dor. Por isso que a palavra de Deus aponta, e isso tem que ser verdade na sua vida. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Por quê? Primeiro, sabe para onde vai. Nós vamos morar nos céus um dia. Segunda coisa, é o povo mais feliz da terra porque sabe quem é. Nós somos filhos de Deus. Terceira coisa, ele sabe quem ele não é. Ele não é ninguém, porque tudo que somos é do Senhor, provém de Deus. Isso chama-se identidade. Se nós pudermos dar uma sequência em Isaías 63, permita-nos o Senhor fazer isso no decorrer dos próximos cultos, dos próximos domingos. Nós vamos trabalhar a nossa identidade. Nossa identidade. Entenda isso. A identidade de Bartimeu foi transformada de cego para alguém que via, de mendigo para discípulo. Quem você era, não importa. O que você fez de errado na sua vida, não interessa. Se não interessa a Deus, muito menos a mim. A palavra de Deus diz que tudo se faz novo. É daqui para frente. É daqui para frente. Você aceitou Jesus? É daqui para frente. Você quer a Cristo na sua vida? É daqui para frente. Ah, mas fez, aconteceu. É passado. A palavra do Senhor diz que das coisas velhas Ele não se lembra mais. É daqui para frente. Bartimeu seguiu feliz da vida sem o manto da pobreza, sem o manto da miséria, sem o manto da mendicância, porque agora ele era alguém que via o seu Salvador e o seguia. Você está entendendo? Existe uma outra capa que eu tenho que receber. Essa é aquela que eu tenho que buscar. Eu amo esse livro. Eu amo muita história. Bom, eu amo a Bíblia, mas tem um livro que eu gosto de pregar dele de vez em quando. Ele fala muito da história da gente. Ruth. A pastora também é boa de pregar de Ruth, muito boa nisso. E em Ruth capítulo 3, versículo 7, nós temos um relato relacionado à capa de Boaz. Havendo, pois, Boaz comido, bebido, e estando já alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, Ruth, e lhe descobriu os pés e se deitou. Ruth, para quem não sabe, é uma moabita. Noemi, casada com Elimeleque, um homem próspero, por conta da fome, deixa seus netos, sua fazenda em Belém,
e vai para a terra de Moabe para trabalhar e viver lá. Foi tentar a vida lá. E ele tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Seus filhos não eram de boa saúde e morrem lá. Eles eram casados, suas esposas, Orfa e Ruth. Noemi descobre que havia passado a fome em Belém, na terra de Judá. E ela diz: eu vou voltar para minha casa, para minha terra. E sai em viagem. Suas noras fazem menção de ir. Ela fala: melhor vocês ficarem, porque eu não tenho como dar a vocês maridos para levantar uma descendência de vocês. Não me resta mais nada, a não ser envelhecer junto aos meus conterrâneos e morrer. Orfa, então, chora, se despede, vai embora. Ruth diz um dos versículos mais lindos que tem na palavra de Deus: eu não vou te deixar. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você for enterrado, é você também. Ela então diz: então vamos. Quando ela chega em Belém, a lei dizia que as viúvas poderiam ir atrás daqueles que estavam fazendo a colheita. E as as espigas eram colocadas dentro da carroça. Se caísse no chão, ninguém podia pegar. Era das viúvas e dos órfãos. Ruth então vai fazer esse serviço durante toda a safra. Mas no primeiro dia que ela vai, Deus leva ela exatamente em Boaz. Boaz era resgatador. O que significa isso? Quando uma mulher ainda jovem ficava viúva, não tinha como sustentar, como pagar as suas contas, como se manter, o parente na linhagem mais próxima podia se casar com ela e levantar uma descendência a partir daquela mulher, e tudo o que era daquela família, daquela viúva, passava a ser daquela criança. Isso chamava-se resgatador. Noemi fala para ela: Boaz é meu parente, é seu resgatador, trabalhe lá. E Ruth cai na graça de Boaz. Como você não tem nada para dar. Você é um ser humano pequeno, limitado, fraco. Todos nós somos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos ama. E a palavra de Deus diz que com amor eterno eu te amei, com afeto eu te atraí. O Senhor nos leva para perto dele. Não existe destino, não existe coincidência, existe Jesuscidência, ou seja, o dono da história vai movendo as coisas, de maneira que em meio às dores, perdas e sofrimentos, você se achega ao Senhor. E vai parar pertinho dele, ele te resgata da dor, da angústia. Ele resgata a sua alma. E é o que acontece. Só que para isso acontecer, ela tem que se identificar. Quando terminava a colheita, eles faziam uma festa, um jantar. E no final do jantar, ele vai num canto, na eira, ou seja, onde era prensado a uva. Isso é lindo, gente. Só aí dá outra pregação. Ele vai para o canto onde a uva é pisada, mas que estava sendo guardada os grãos, e ele deita ali. E naquela época, quando as pessoas iam dormir no relento, ou dormir fora, elas levavam a capa, e se cobriam com a capa. À noite cai a temperatura em Israel. Ruth chega de mansinho, se deita aos pés de Boaz, e descobre os pés dele. Lá pela meia-noite, pé gelado, ele acorda. E aí ele olha, tem uma mulher deitada nos pés dele, mais jovem do que ele, inclusive. Ele fala: quem é você? Ele falou: sou Ruth, nora de Noemi, nora de Elimeleque. O senhor é meu resgatador. Boaz olha para ela e se apaixona. Eu consigo ver a cena na minha cabeça. Boaz olha para ela e fala: filha, você poderia ter ido atrás de outra vida mais fácil, mais prazerosa. Você poderia ter ficado na sua terra. Nas entrelinhas ele diz isso: você poderia ter ficado na sua terra, arrumado um moço para casar. Você veio para cá, você poderia ter feito outra coisa, mas você veio agora, e agora veio me pedir resgate.
Esse teu gesto é muito melhor do que o anterior. Você só não veio para perto do povo de Deus, você veio para perto daquilo que Deus tem para a tua vida. Olha, é o seguinte, Ruth, eu vou te resgatar, mas tem uma pessoa na minha frente, por herança, por direito. Eu vou até ele amanhã cedo, amanhã eu resolvo esse assunto. Mas agora, Ruth, não é legal você levantar amanhã cedo, as pessoas verem que você dormiu aqui. Vai pegar mal para você e para mim. Vai para a tua casa e leva 6 medidas, me traga seu manto. E ela traz o manto dela, abre ele com 6 medidas de grãos e leva embora para a casa dela. Eu aprendo muita coisa aí, igreja. Nós aprendemos muita coisa. Ruth simboliza a igreja, aquele que precisa do seu noivo, que precisa do seu resgatador, que precisa que o seu Deus ouça a sua necessidade e venha ao seu encontro, que precisa que ele faça algo a seu favor. Então o que ele faz? Ele vai lá e ela vai lá e descobre os pés dele. Você sabe o que é descobrir os pés de Boaz? É se prostrar na presença de Deus, aos pés da cruz, é clamar, é fazer campanha, é fazer voto, é orar, é pedir a Deus, é buscar de Deus a saída para você. E a palavra de Deus diz que aquele que bate, lhe será aberto, aquele que pede, será atendido. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca Deus de coração, Ele se levanta a seu favor. Como Boaz foi acordado pelo frio, o seu Deus olha em sua direção, movimentado, desperto pela sua oração. E sabe o que Ele te diz essa noite? Se você está me buscando, se você está pedindo, eu vou te responder, eu vou te dar a vitória, eu vou te responder, eu vou fazer. Mas presta atenção, enquanto o tempo da promessa na sua vida não chegar, cadê teu manto? O que é teu manto? Aquilo que te identifica como cristão. O que te identifica como cristão? Cadê o teu conhecimento da palavra? Cadê o teu período de oração? Cadê o teu período de busca? Cadê o resultado da tua campanha? A tua fé está aumentando? Por quê? Porque segundo a tua fé, eu já vou começar a te abençoar hoje. Agora. Agora. Ruth vem e abre o seu manto, e o Senhor manda dizer para você: abra seu manto agora, e receba. Ruth recebeu 12 quilos de grãos, e o Senhor diz para você: eu ainda não cumpri a promessa, estou trabalhando a seu favor, mas por enquanto receba o pão de cada dia, receba o que você não esperava, receba o que você nem pediu, mas eu sei que você precisa. Receba o que você não imaginava que tinha direito, mas eu te dou por palavra, por herança, por bênção. Eu quero mudar a sua história. Eu quero te dar uma nova história. Então vai recebendo é já, vai recebendo é agora. A bênção vai vir, a promessa vai vir, mas vai vir muito mais. Muito, 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 muito mais. Muito. Eu creio na palavra, e a palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu em coração humano o que Deus tem preparado por aqueles que nele confiam. Por isso, eu lembro de uma história que o meu pastor sempre conta, e a gente tem que ser assim. Ele gosta de pipoca, pipoca doce. Quem gosta de pipoca doce? Pipoca nhaque. Olha eu fazendo até um jabá para nhaque aqui. Tem nhaque, vovó não sei o quê. E um dia ele saiu do mercado comendo pipoca. E o menino chegou para ele e falou: tio, dá um dinheiro para mim. Ele falou: eu não tenho dinheiro. Ele falou: não tenho dinheiro. Ele falou: não tinha mesmo, gente. Aquele dia não tinha dinheiro para dar para o menino.
Aí ele falou assim para mim: dá uma pipoca. O menino falou para ele assim: abre a mão. O pastor falou para o menino: abre a mão. Ele pegou a camiseta e fez assim, ó. E abriu. E era um saco daquele grande. Sabe o que ele fez? Teve que atender o menino. Pegou o saco e virou na camiseta do menino. O menino falou: obrigado. E saiu comendo. Aí ele foi embora chateado que tinha perdido a pipoca dele. E Deus falou com ele. Falou para ele assim, ó: quando você me pedir algo, tenha condições para receber aquilo que eu vou te dar. Irmãos, quando você chegar na presença de Deus, chega com o manto da tua identidade cristã. Porque Deus vai dizer para você: eu vou fazer. Mas enquanto isso, leva o que eu tenho para você hoje. E aí você tem que fazer o quê? Pegar o manto e falar: eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse do meu milagre. Amém? Agora eu quero dizer duas coisas. Amanhã, às 7:30 p.m, o nosso Deus, não Boaz, o nosso Deus vai estar aqui para te dar grãos na reunião de oração. Na quarta-feira ele vai estar aqui de novo para te dar mais grãos no culto da quarta-feira do milagre. Na quinta ele vai estar no Alvorada e na Tabela. Na sexta, como eu já disse, já até deu recado, viu, pastora? Na sexta vai estar aqui com as mulheres e lá no espaço GF com os homens, para nos dar os grãos, porque a promessa vem. Amém? Toma posse da capa de Boaz e da tua capa, que é a capa de Ruth. E com isso eu até adiantei aqui, já até falei do manto da Ruth. Por quê? Porque tem dois mantos que foram que começou o meu raciocínio. Aliás, o mesmo manto em dois momentos. E você precisa ter uma data na sua vida, que seja o dia que você entendeu esse manto, essa capa. 1 de Reis 19, versículos 19 e 20. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com uma 12ª, ou seja, a última junta de boi. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Presta atenção. Vem cá, meu irmão. Vem cá, Will. Vem cá, Pedro. Rapidinho. Só dois para poder encenar. Você fica lá atrás e o Pedro aqui na frente. Aqui na frente. De frente para mim. Com a mão para frente assim, ó. Segurando o arado. A fazenda era do pai do Eliseu. Aquele lá é o Eliseu, esse aqui é um dos empregados. Elias chegou com o manto dele. E é assim que Deus faz na nossa vida. É assim que Deus age na nossa história. Presta atenção. Elias chega, tira o seu manto e vem com o manto na mão. E passa por uma, por duas, por 7, por 9, por 10, por 11. E na 12ª junta de bois, ele joga o manto e sai. Eliseu então solta a junta de bois e vem atrás de Elias, E Elias fala para ele: você sabe o que eu fiz com você? Obrigado, Pedro. Presta atenção. Eliseu vai, pega a sua junta de bois, despedaça ela e forma um monte de lenha, pega os bois, faz um churrasco, reúne o pessoal da fazenda e seus pais e diz: a partir de hoje eu vou embora, porque eu vou ser discípulo de Elias, eu vou ser profeta. Aqui não é mais meu lugar.
Eu abro mão da junta de bois, eu abro mão da fazenda de meu pai, eu abro mão da posição que eu tinha, porque eu sei o que Elias fez comigo. Elias veio aqui amando de Deus para me chamar, para ser o próximo profeta da próxima geração. Eu não vou mais ser agricultor, não vou ser filho de fazendeiro, eu vou ser testemunha do Deus Altíssimo. Eu estou começando do zero, eu estou nascendo de novo, e o meu novo nascimento, a minha nova identidade tem um chamado. Eu fui chamado para pregar. Entenda bem isso. Isso serve perfeitamente para chamado de ministério? Sim. Mas a palavra de Deus diz, lá na carta de Pedro, em 1 de Pedro, que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Nós somos chamados para ser profetas. Nós somos chamados para pregar. Então não existe o pastor só para pregar, não existe a pastora para pregar, o obreiro para pregar, o diácono para pregar. Não, existe um povo sobre essa terra, e tem que haver um povo nessa igreja que está olhando para mim essa noite, para entender na sua história, na sua vida, que se não existiu ainda, tem que existir essa noite. Esta noite, não Elias, mas o Espírito de Deus joga sobre suas costas a capa da palavra de Deus, do amor de Deus, para dizer para você: eu vou te chamar, e você sabe o que eu estou fazendo com você. E eu preciso fazer uma coisa que tem que ser agora. Rodrigo, vem aqui. Seu Irineu, faz favor aqui desse lado, por gentileza. Eu preciso fazer isso. Tem que ser agora, tem que ser já. Rodrigo, Deus manda dizer para você que nesta noite, você ouviu Deus falar para você: você sabe o que eu fiz com você, você não tem capacidade alguma, louvado seja Deus por isso, você não sabe, Deus usa exatamente os que não sabem, porque quem sabe demais não presta no reino. Deus quer a gente que não sabe e diz: meu Deus, me ajuda, meu Deus, o que eu vou fazer lá, meu Deus, o Senhor me leva. Então presta atenção, Deus está te chamando para coisas novas, para as coisas grandes, e Deus começa a trabalhar na sua vida. Aquelas apostilas que eu te dei, é só o começo, você as faça. Qualquer dúvida você me chama, qualquer dúvida você me liga, qualquer dúvida você marca e nós vamos conversar. Por quê? Porque Deus quer começar um processo sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Homem de Deus, não te conheço, só sei pouca coisa, mas Deus manda dizer para você: você aposentou lá do que você tinha. Então Deus manda dizer para você: tira a sua capa da gaveta, porque você tem muita coisa para fazer ainda, e você já está sentindo desconforto por causa disso. Você achou que ia aposentar, ia ficar numa boa, de leve, só falando para os primos de Jesus. Você vai falar para os primos, mas vai falar para muito mais gente. Entendeu? Você já sabe o que Deus fez com você, não só muitos anos atrás, mas o que Deus faz com o Senhor, o que Deus faz com o Senhor essa noite. Pode chegar mais. Tem muita coisa para fazer. Amém? E sabe por quê? Aplauda o nome do Senhor. Porque o joelho da dona Eliana é fácil de dobrar. Amém, dona Eliana? Tem muita coisa para fazer. E o joelho da dona Eliana é o que sustenta muita coisa. Que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Deus faz umas coisas. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? A sua pastora, mas é a minha metade, ela sabe das coisas.
E Deus já estava falando que ia começar a fazer umas coisas. Louvado seja Deus por isso. Agora entenda uma coisa. Você quer uma capa dessa? Deus quer fazer uma história na sua vida. Deus quer fazer uma história. Ô Diego, você quer uma capa dessa, não quer, Diego? Hã? Quer, não quer? Fica de pé. Deus está mandando dizer para você, tanta coisa as pessoas pedem, e você às vezes esquece de pedir, por causa da gratidão que eu tenho colocado dentro do seu coração, através do meu espírito. Por isso nessa noite, você vai confundir muita gente com a unção que eu vou te dar. Você gosta de pescar? E você já leu isso na Bíblia? Jesus está falando para você, estou te chamando para pescar. E você vai pescar muita gente. Muita gente. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Chega mais perto. Chega mais perto. Porque Deus quer fazer. Deus quer agir. Elias teve a sua história transformada. Eliseu teve a sua história transformada. E é assim que Deus faz na vida da gente. Você acha que você vai do... Eliseu foi trabalhar aquele dia aí e terminou o dia profeta. Tem dia que você começa na sua vida e fala, ah, meu Deus, não estou vendo nada, não estou entendendo nada, não estou sentindo nada. E Deus faz. Deus opera. E Elias foi o sucessor. Mas para ser o sucessor há um processo. Repete comigo, para ser sucessor tem processo. Para chegar onde Deus quer, tem que ver a glória. No dia que Deus chegou para Elias e falou assim, eu vou te arrebatar, vou te trazer para o céu. E ele sai de Gilgal e começa a caminhada dele. Vai em alguns lugares que agora eu não consigo me lembrar de memória no texto bíblico. Mas Eliseu vai com ele e diz, vai ficando aqui. Eliseu fala, não, eu vou com você. Aí quando ele chega no lugar para ser arrebatado, ele diz, me peça o que você quer. Eliseu diz para ele, eu quero o dobro da unção. Eu quero o dobro da unção. Já que é para fazer, eu quero fazer bem feito, ele está querendo dizer. Já que é para fazer, eu quero fazer por completo. Ele disse assim, dura coisa você me pediu. Mas se você ver a hora que o Senhor me elevou aos céus, eu vou te dar o que você me pede. E diz o texto sagrado que eles estavam caminhando e falando ainda, quando um carro de fogo e anjos passam no meio dos dois. Quando passa no meio dos dois, eles se afastam. E Eliseu não se distraiu com o carro de fogo, continuou olhando para Elias. E o carro de fogo não levou Elias, mas sim o redemoinho que se formou em volta dele. E esse redemoinho que se formou em volta dele e levou Elias, ele disse, meu pai, carros de fogo e seus cavaleiros. Elias entendeu que Eliseu estava vendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ali ele pega o certificado dele de sucessor do profeta. E qual é o resultado disso? Ele pega a capa que mostrava a sua identidade e joga. Eliseu então a pega. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. E ali ele abre o Jordão para atravessar e começa os seus milagres. E se você for contar, eu não vou lembrar agora de cor, mas Eliseu fez exatamente o dobro de sinais que Elias fez. O que eu aprendo com isso? Quando você quer algo de Deus, Deus te dá.
Mas entenda bem uma coisa, há algo melhor, maior, mais excelente que Deus quer te dar. Que é o quê? Unção, dons do Espírito Santo, graça de Deus para enfrentar todos os dias da sua vida, poder de Deus para estar na presença de Deus. E isso é algo que nós precisamos do quê? Da unção do Espírito Santo. E essa unção do Espírito Santo, ela vem do céu. Como do céu foi jogado a certa altura a capa de Elias para que Eliseu pudesse ser. Ele transferiu a unção. O Espírito Santo, ele transfere a unção do poder de Deus para você, para abençoar a tua vida, para te fazer testemunha, para te fazer pregador, para te fazer alguém que vai falar do amor de Jesus, porque entenda bem isso, o que nos desespera como pregadores é exatamente isso. Eu quero que você entenda, quando eu falo desespero, não é de perder a esperança não, é de, você entendeu? Tem gente indo para o inferno, tem gente perdendo a vida, e a vida eterna, porque a palavra de Deus diz que aquele que não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele vai para o inferno. Aquele que não aceitar a Cristo e não ter o seu nome escrito no livro da vida, ele vai para o inferno. E o que é o inferno? O lugar onde Deus não está, o exílio de Deus. A pessoa está no lugar onde Deus não está. É um lugar tão, a palavra descreve como um lugar tão escuro, cujas trevas podem ser apalpadas. Não adianta você abrir ou fechar os olhos. Você vai ter plena consciência de quem você é, de quem você foi, aonde você viveu. E vai estar dentro desse lugar de trevas. E esse lugar de trevas tem uma temperatura absurda, ao ponto da carne se descolar do osso. Porém, chama-se eternidade esse estado, ou seja, a carne descola e cola, descola e cola, descola e cola, pelo resto da eternidade, do sempre, do sempre, do sempre. E existem umas larvas chamadas gusanos, né? Diz no texto sagrado que são larvas, bigatos, Tati, que come carne, come a carne da pessoa. Só que ele come a carne para crescer, para ele poder continuar comendo. Então a pessoa tem um calor de desprender a carne do osso, a pessoa tem dores terríveis que diz de ranger os dentes, pela eternidade, pela eternidade. Para você ter uma ideia, quantos anos você tem? 20? 60? Imagine alguém vivendo essa situação desde o dia que você nasceu. Porque o dia que você nasceu teve gente que morreu também. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar que um vizinho vá para o inferno. Nós não podemos aceitar que alguém vá para o inferno sem que antes ele tenha a escolha de dizer: eu quero ir para o inferno. Ou seja, aquele que me rejeitar, eu também o rejeitarei. Mas aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, que abra as portas do seu coração e diz: Senhor, eu quero que o Senhor entre aqui dentro e mude a minha história. Eu não quero mais ser o dono da minha vida, eu não quero mais fazer as minhas escolhas, eu não quero mais levar a minha vida na flauta como eu estou levando, deixando para amanhã que o Senhor resolva a minha vida. Eu quero que o Senhor resolva hoje, porque se esta noite a trombeta soar e o Senhor voltar, a Bíblia diz que a igreja será arrebatada com Ele pelos ares, e nós seremos levados aos céus. Mas aquele que não aceitou a Cristo vai ficar, e a palavra de Deus diz que haverão dois no campo, um será levado, o outro não. Haverão dois, o casal deitado na cama, um será levado, o outro não.
E a pessoa vai ficar e vai lembrar que o pastor Alexandre, naquele domingo à noite, disse: você precisa receber essa capa de salvação que Jesus deu para Bartimeu. Você precisa receber essa mudança de história, essa capa de poder de Deus que o Senhor deu para Eliseu, chamando ele para segui-lo, e que depois deu para ele testemunhar do poder dele. Você precisa mudar a sua história. Tem que ter uma data na sua vida. Não sei o dia que foi a sua, se é hoje, dia 6 de fevereiro de 2022, a minha, uma terça-feira de abril de 1986, aos 19 anos, eu me entreguei a Jesus por completo. Tem que ter a data. Não precisa ser o dia certo, mas tem que ter o momento que você teve uma experiência sobrenatural com Deus e entendeu que Jesus mudou a sua história. Senão você está empurrando a sua vida, aliás, sua vida não, você está empurrando a sua eternidade com a barriga. E qual será o seu fim? Você vai para o inferno. Eu não posso mentir para você, porque senão quem vai para o inferno sou eu. Porque a Bíblia diz que o mentiroso não entra no céu. Você precisa entender isso. E a Bíblia diz que aquele que é salvo nasce de novo, tem fruto de arrependimento. O que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que mentia não mente mais, o que traía não trai mais. O Senhor liberta de todos os vícios, de todos os malefícios, de todas as situações ruins. É só entender uma coisa: eu não vou porque as pessoas vão ficar olhando. Eu quero dizer para você, ninguém aqui vai pagar boleto teu, inclusive eu. Ninguém aqui vai resolver o seu problema, porque quem resolve o nosso problema é Jesus. Eu aceitei a Cristo sozinho numa terça-feira, andando na rua. Eu saí de um culto, de uma reunião de oração numa casa. Por isso que eu gosto de unção no lar. E nessa unção no lar, esse culto familiar, eu saí, eu entendi quem era Jesus. Eu perguntei assim: Jesus, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Ele me respondeu: o que eu preciso fazer se eu já fiz tudo? Aí eu entendi, Caí, que a cruz está vazia. A cruz está vazia. A cruz não é usada, ela já foi usada há 2000 anos atrás. Porque quando falavam de cruz para mim, eu imaginava um crucifixo. Um objeto de madeira, metal, gesso, qualquer material, preso numa cruz. Aquilo é mentira. A cruz está vazia, ela é uma lembrança da vitória de Cristo. Aí eu entendi. Eu ouvi o Espírito de Deus, eu ouvi Jesus pela primeira vez. E dali eu caminhei. Aquele dia eu não tomei o ônibus para ir para casa, eu caminhei por aproximadamente 3 quilômetros. E nesses 3 quilômetros eu fui confessando os meus pecados e pedindo perdão para Ele. Entenda bem isso: salvação é reconhecimento de que eu sou pecador, é confessar os meus pecados. Para quem? Para o homem? Quem é o homem para poder perdoar você? João diz: citam somente a Cristo, confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. Eu tenho que confessar os meus pecados para Jesus. E quando eu confesso, não para o vizinho, para o parente, para o amigo, para quem está do meu lado, mas para Jesus, eu reconheço: Jesus, eu preciso de Ti, eu preciso de uma nova história, eu preciso ser salvo. A Bíblia diz que eu creio, e a Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado, será salvo. O batismo é o selo. E depois eu vou caminhando e aprendendo com Jesus. Eu passo a mudar a minha história. Ah, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ninguém chegou para mim e disse: não faça isso, não faça aquilo. Eu não vou dizer para você: não faça isso, não faça aquilo. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence.
eu tinha o hábito do álcool, eu bebia muito, muito. Não sei por que Deus mudou a pregação, dá meu testemunho um pouco hoje. Ninguém chegou para mim e falou assim: você não bebe não, viu? Eu estava num bar, dentro do clube que eu frequentava, com os meus amigos, e quando chegou na metade do copo, eu me senti sujo por dentro. Eu coloquei ali no canto, falei: não vou beber mais. Abril agora, maio, que eu me converti no meio do mês, deu umas 2 semanas. 36 anos. Nunca mais. Entenda isso. Jesus fala: venha como você estiver e eu vou te dar uma nova vida, eu vou limpar, eu vou mudar a sua história. Eu vou fazer. Ninguém vai te cobrar, nem o pastor Alexandre, a pastora Wanda, o irmão A ou a irmã B. Venha, que eu vou mudar a sua história. Não importa os seus hábitos errados, nem os seus pecados, o que importa é que a hora que você aceita Cristo, há uma nova história que começa a ser feita na sua vida. Pastor, mas eu não consigo. É lógico que você não consegue, você nunca vai conseguir. Sabe por que você nunca vai conseguir? Porque quem nos dá a salvação é Jesus, não somos nós que conquistamos a salvação. Não somos nós que vamos lá e falamos: olha, eu estou aqui essa noite porque eu resolvi que eu vou conseguir tocar minha vida na Bíblia. Não. Por isso que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele nos sustenta a cada dia. Só que cada dia vai virando mês, vai virando ano, vai virando década, vai virando a vida. Eu estou aqui há 36 anos, Valdir há 40 e alguma coisa, pastora também há 35 anos, 36, Celina há 20 e alguma coisa. Celina acabou, tá vendo? Deus faz uma obra tão completa que até libertou a Celina da idade. Ela falou: 30 e pouco, pastor, 35 também, está vendo? Sabe por quê? Porque a gente se orgulha, não de nós mesmos, mas da cruz nos ter achado. Feche seus olhos, recline a sua fronte e abra o seu coração. Porque essa noite é noite de salvação. Eliseu foi elevado aos céus, como Jesus foi elevado aos céus. E Jesus disse para que nós pregássemos a palavra. E ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo para agir. E Elias deu a capa para Eliseu, poder ser profeta e receber a unção. Não estava naquele tecido, estava no ato de enxergar o que Deus estava fazendo. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Essa noite você quer mudar a sua história. Essa noite você está dizendo: você disse, tem algumas coisas que me seguram. E essa noite o Senhor te pergunta: deixa eu te segurar? O resto você pode soltar. Do seu jeito, a seu tempo. Eu vou trabalhar. Mas se você quer mudar a sua história, se você quer deixar de sofrer e passar de ser um perdedor a ser um lutador e vencedor em o nome de Jesus, como eu fiz um dia depois dentro da igreja, eu te convido a fazer isso também. Levante a sua mão aí onde você está. Levante a sua mão. Porque há pessoas que há muitos anos talvez andaram na presença do Senhor, mas se afastaram.
E essa noite o Senhor quer restaurar você. Levante a sua mão onde você está. Louvado seja o teu nome por aquele casal, por esse moço que está tomando uma posição de restauração, por aquela mulher com aquela criança no colo que está sendo restaurada, por aquela mulher ali, aquela moça que levantou a mão, aquela mulher lá no último banco que levantou a mão. Há mais alguém que quer mudar a sua história? Chega de sofrer, chega de angústia, chega de dor. Levante a sua mão. Toda a igreja com os olhos fechados, coloque-se de pé. Eu quero orar por você daqui. Não nos é permitido muita aproximação, mas vamos nos colocar de... Você se coloque de pé, você. Você que quer uma história nova, você que quer uma restauração, você que quer uma reconciliação. Eu quero dizer para você, você é valente, você é corajoso, porque você não está preocupado com absolutamente ninguém, mas você está cuidando daquilo que Deus te deu, a vida eterna. E você está mudando a sua história. Senhor meu Deus e meu Pai, essas pessoas que se colocam de pé, alguns, Senhor, retornando à presença de Deus, se reconciliando. Pai, eu rogo a Ti agora em nome de Jesus que o Senhor os visite, que o Senhor cuide deles, que o Senhor os abençoe, que o Senhor dê a eles a alegria da salvação, que o Senhor fale com eles, que o Senhor os abençoe nesta noite, e que eles tenham uma experiência forte, nova, restauradora contigo, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, ó Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.